Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes, espectadores aqui do canal Flamengando, vamos bater um papo sobre esse sorteio da Libertadores aí e ver se você vai concordar comigo, discordar. Eu tenho umas opiniões e tal, vamos compartilhar junto, depois falar rapidamente da Sula também. Vamos começar pelo grupo do Flamengo, né? Flamengo, Milionários de Bogotá, Bolívar de La Paz e o Palestino, time chileno. Eu gravei aqui no Clique dizendo que eu queria muito que o Flamengo jogasse no grupo do Palestino e acabou acontecendo. Por quê? O estádio do Palestino é um estádio pequeno, não tem pressão na cisterna. O Palestino não tem hoje um grande time. Não é uma equipe que, por exemplo, na fase 3 da Libertadores, ganhou do Nacional no Paraguai por 2-0. No jogo que eu comentei aqui no Clique, inclusive, falei que o Nacional teve muito volume, mas pecou nas finalizações e o Palestino foi preciso. Mas na volta, no Chile, tomou 3-1 e se classificou nos pênaltis. Então não parece uma equipe para o Flamengo perder pontos. Claro, quando você fala de Flamengo, na minha opinião modesta e tal, o Flamengo tem o melhor elenco dessa Libertadores. Não quer dizer que será campeão, né, de cara. Por quê? Porque o jogo é jogado. Né? Mas o Flamengo não tem que se assustar com ninguém. Mas eu vou comentar aqui o que eu acho que pode acontecer de bom e de ruim. Né? Bom, então eu acho que o Palestino tem que fazer 6 pontos. Claro, vai impor dificuldade, a equipe vai vir jogar, mas se o Flamengo abrir 6 pontos, num tropeço de um rival contra o Palestino, que não me parece provável que o Palestino termine 100 pontos, o Flamengo já abre alguma vantagem dos seus oponentes. O Milionários, não foi bom o Flamengo pegar o Milionários no jogo de estreia em Bogotá. Por quê? O Milionários é um time de camisa, um time de torcida na Colômbia, mas ele está muito mal. Ele se classificou para essa Libertadores no Apertura de 2023. Na Colômbia tem o Apertura e o Clausura. Mas na segunda metade do ano no Clausura o time foi mal e nesse Apertura 2024, com 12 jogos, está com 12 pontos em 15º lugar. Ou seja, está praticamente um ano aí, arredondando, que o Milionários vem muito mal. Só que o Flamengo pega o Milionários no jogo de estreia, que é o jogo que o Milionários quer dar a volta por cima. Vai em casa, estádio cheio, vai botar o coração, vai botar sangue para tentar ganhar do Flamengo e aí ter uma chance de seguir no grupo. Então, se o Flamengo pega o Milionários lá no fim do grupo, né? Depois de já ter perdido alguns jogos e tal, talvez desanimado e tal, eu acho que era um outro jogo. É um jogo perigoso em Bogotá? Em Bogotá tem uma altitude que altera um pouquinho a bola, não é nada proibitivo. É um jogo comum, mas num time de camisa que tem pressão. O time mais fraco que o Flamengo, não acho um adversário que o Flamengo deva temer. Gravei, falei isso no Clique antes do sorteio, sem saber que estava no grupo do Milionários. Me parece um jogo tranquilo, mas assim, não era para ser o melhor adversário nesse momento, mas é o que é. E aí, a gente tem que lembrar que o Flamengo vai jogar com o Milionários em Bogotá e vai voltar para o segundo jogo da final do Campeonato Estadual aqui do Rio contra o Nova Iguaçu. Então, olhando assim, eu sei que cada jogo tem a sua história, não tem como você predizer o que vai acontecer, mas seria bom que se o Nova Iguaçu não for bem, ou se o Flamengo estiver bem, o Flamengo matar o jogo logo no primeiro jogo das finais. Pelo menos fazer uns 2-0, porque aí ele vem de Bogotá um pouco mais exaurido, enquanto o Nova Iguaçu vai treinar a semana toda, mas ele tem uma vantagem para administrar com tranquilidade. Claro que o time B do Flamengo e tal, se for necessário mesclar, é muito forte. Ainda assim seria favorito contra o Nova Iguaçu. Mas se o Flamengo tiver que tirar uma desvantagem depois de fazer uma viagem na Colômbia, não seria bom. Então seria bom que o Flamengo fizesse vantagem em cima do Nova Iguaçu no primeiro jogo, para ir à Colômbia e administrar um eventual cansaço no dia 7 de abril na volta, aqui no Campeonato Estadual. O outro time do grupo é o Bolívar. Esse é forte. Por quê? A gente tem que entender o seguinte, não é só o efeito da altitude, não. Por exemplo, o Strongest estava no grupo do Fluminense na Libertadores passado. Ganhou jogos em La Paz. Acho que 7 pontos, se minha memória não me traz, 6 ou 7 pontos. Não ganhou todos. Quantos pontos o Strongest ganhou fora de La Paz? Nenhum. Perdeu todos os jogos. Por 1-0, por um gol, mas perdeu. O Bolívar não. O Bolívar estava no grupo do Palmeiras, era realmente um grupo fácil, mas ele ganhou todos os jogos, exceto o jogo que ele fez com o Palmeiras em São Paulo, quando o Palmeiras, então, chegou a 15 pontos e ultrapassou nos critérios de desempate, fechou em primeiro, o Bolívar com 15 ficou em segundo. Então é uma equipe que consegue pontuar mesmo fora do Morro. E aí, se ele fizer 9 pontos no Morro,
Ele está dentro. Então, quando o Flamengo na terceira rodada for a La Paz, é importante pelo menos empatar, porque aí o Flamengo ganhando os jogos no Maracanã e das equipes mais fracas, o Flamengo conseguir vencer, ou mais fracas, ou em tese mais fracas, que não existe time fraco. O jogo é jogado no campo, né? O Flamengo chegaria a 16 pontos, se empatasse com o Bolívar e ganhasse os outros jogos, fazendo uma campanha muito boa na primeira fase, levando vantagem. Então o Bolívar é mais perigoso. O Bolívar tem dinheiro, né? O Marcelo Clodo, o cara que bota o dinheiro no Bolívar, mora nos Estados Unidos, tem um projeto, ele tem a intenção de fazer o Bolívar campeão até 2025 de competições sul-americanas. Então, pelo menos tem uma diretriz, mesmo que ele não consiga, é um trabalho profissional. Aí ele tem uma parceria com o Grupo City para a parte técnica, né, para o estilo de jogo, joga em La Paz, tem camisa, o Bolívar tem camisa e tem torcida na Bolívia, não é um jogo para meia dúzia de gatos pingados. Então é um jogo, esse é mais difícil. No Brasil, o Flamengo tem toda a condição de ganhar do Bolívar, claro, mas também não é assim, vai entrar e vai fazer 5-6, não funciona assim. Pode fazer 5-6 pela qualidade do Flamengo jogando bola. Então é um adversário no grupo que vai brigar diretamente por uma das duas vagas. É um jogo difícil na altitude de La Paz. Contra uma equipe boa do futebol boliviano, que foi quarta de final da última Libertadores. Então a minha análise do grupo do Flamengo, olhando de cara, é Flamengo e Bolívar. E todo mundo está dizendo, não, o Flamengo tem que fazer 18 pontos. Não. O jogo é jogado ponto a ponto. O Flamengo tem que entender que tem um time muito melhor do que o Palestino, então fazer 6 pontos contra o Palestino é importante. Tem que ter um jogo contra o Milionários na estreia. Vamos ver como é que o time vai se sair. Se trouxer um empate de Bogotá, não vou dizer que é maravilhoso, mas é totalmente administrável. Não tem que ter desespero, tem que jogar bola. Os outros têm medo do Flamengo, não é o Flamengo ter medo das virtudes dos outros. Os outros não têm só problemas, mas certamente eles têm menos capacidades do que o Flamengo tem para administrar o grupo. Bom, os outros grupos, Marcelo pediu para a gente dar uma passada, esse grupo do Fluminense é bem fraco, mas é um grupo que inspira alguns cuidados, porque o Cerro tem um time de camisa, o Fluminense geralmente se dá bem contra o Cerro, mas joga no Paraguai é muita pressão, porque o Cerro é grande, tem camisa e tal, tem torcida. Então não é um jogo que o Fluminense vai entrar lá e achar que ganhou, não é assim. O Alianza vai muito mal, é um time de camisa e de torcida no Peru, mas ele está muito mal, tanto no Campeonato Peruano quanto nas últimas edições de Libertadores. Então não creio, está vivendo um momento de crise, não creio que seja um problema, mas, como eu expliquei, o jogo é dentro do campo, né? E o Colo-Colo veio da fase 3 da Libertadores, a gente viu da pré, contra o Sportivo Trinidense, não fez grandes jogos, não vive um bom momento, tanto que o Achipato foi o campeão chileno, com o Cobresal vice, né? A final foi um time do Sul, o Achipato, contra o time lá do deserto do Atacama, o Cobresal. As equipes da capital mesmo não tiveram protagonismo. O Colo-Colo não vive um bom momento, apesar de ter lá o Vidal, de ter um treinador importante. Então é um adversário de camisa. O Fluminense não pode entrar achando que é galinha morta. Olhando o grupo, me parece o Fluminense nadando de braçada. Mas assim, e deslocamentos pequenos, mas as equipes têm certa força. O Fluminense tem que prestar atenção, porque são times de camisa. Isso na Libertadores conta. No grupo B, eu não vejo o São Paulo com facilidade, todo mundo está vendo aqui não. Por quê? O Talheres é bom time. Ah, não é o mesmo time do ano passado, porque fez muito sucesso, vendeu jogadores, é verdade, mas é bom. O time de Córdoba é bom. E o São Paulo, neste momento, lógico, o campeonato se estende, mas nós estamos falando desse momento que vai ter a fase de grupos, aí, abril e maio. O São Paulo não está bem, não está performando bem. Não foi bem contra o Ituano, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Foi eliminado pelo Novo Horizontino. Acho o Talheres hoje muito mais fortalecido mentalmente do que o São Paulo. E tem o Barcelona de Guayaquil, estádio muito grande, não é alçapão, porque o Barcelona é um clube de massa do Equador. Ah, o Barcelona não tem grande time, entrou na terceira vaga do Equador porque a LDU ganhou a vaga ganhando a Sul-Americana, abriu a vaga para o Barcelona. Mas é time de camisa e vai jogar para dentro do São Paulo lá em Guayaquil. Se ganhar o jogo e faz uma retranca aqui, eu não acho que o São Paulo está classificado nesse grupo, não. O São Paulo vai ter que jogar bola. O outro time é o Cobresal, que veio desse vice-campeonato chileno. É uma viagem ao deserto do Atacama, deve jogar em Calama, no campo do Cobreloa, já que o seu campo não foi liberado. Não estou vendo, todo mundo está vendo que o São Paulo vai nadar de braçada. Eu acho que o São Paulo tem que ser eliminado.
Ah, mas é o São Paulo. Talvez seja a torcida que mais ama a Libertadores, é verdade. Um clube de brasileiros, poucos têm bicampeão mundial. Eu não estou falando da história nem da grandeza de São Paulo, isso seria irrelevante. Eu estou falando do momento atual. Não estou achando muita sintonia. Vamos ver como que vai acontecer dentro do campo com a bola rolando. O grupo C do Estudiantes de La Plata, Strongest, Grêmio e Huachipato é muito perigoso. O Huachipato é o campeão chileno, joga no sul do Chile, é um jogo perigoso. O Strongest joga na altitude de La Paz, geralmente não pontua, como eu falei, fora de La Paz, o que acaba fazendo ele não se classificar, mas ele pode tomar pontos do Grêmio que façam falta. E o Estudiantes, que é um time de camisa da Argentina, um caldeirão, La Plata, um estádio caldeirão. Então, assim, eu acho que é Grêmio Estudiantes, olhando assim. Mas se o Huachipato aprontar, né? Se o Huachipato conseguir na altitude ganhar do Strongest, se o Grêmio não conseguir, ele botar 3 pontos de frente, tudo pode acontecer. É um grupo muito perigoso. Apesar do Grêmio, o pessoal fala muito que a defesa não está acertada, eu acho que o Renato tem um time mais ou menos organizado, sim. Não acho que o Grêmio está mal. Mas assim, é um grupo que não é assim, Grêmio e La Plata e acabou, como todo mundo está falando. Tem jogo. Tem jogo. Ah, mas o Grêmio é melhor, tem melhores jogadores. O Grêmio é melhor. Mas melhor não significa que vai ganhar os jogos todos. Eu acho um grupo perigoso. E se o Strongest pontuar fora de La Paz? Se o Strongest pontuar fora de La Paz, aí o grupo se torna muito perigoso, porque aí ele pode acabar alcançando a classificação e puxando o Estudiantes ou o Grêmio para fora, para a Sul-Americana. O grupo D do Botafogo, todo mundo que é Botafogo comemorou porque o time não pegou brasileiro. No primeiro momento eu olhei e falei, é mesmo, grupo bom. Mas olhando agora, o Júnior joga em Barranquilha, no norte da Colômbia, lá no Mar do Caribe, um lugar belíssimo, mas uma umidade, um calor extremo. Tudo bem, o Botafogo é do Rio, o Rio também é um calor imenso. Mas a umidade em Barranquilha muda o jogo. Os jogadores têm um desgaste físico muito grande. Não é um jogo fácil. O futebol colombiano não é cansado, não. O Júnior tem time. Não é o timaço que vai ganhar a Libertadores, mas é um jogo difícil. A LDU em Quito a gente viu na última Sul-Americana. Botafogo empatou lá, empatou no Rio. Ficou em segundo no grupo. A LDU passou em primeiro, o Botafogo foi para a repescagem. Então, é um time que foi melhor do que o Botafogo no grupo que esteve com o Botafogo. E temos o Universitário do Peru, que é um time de camisa, um estádio grande, onde o Flamengo ganhou ganhou a Libertadores, né, aquela vez lá no Peru. Não está bem, o Universitário não está bem, mas ele pode ser o fiel da balança. Ele pode tirar ponto de alguém aqui e nesse bolo que está esse grupo aqui, quem sabe ele não vai brigar. Então o Botafogo tem uma tabela diferente dos outros por vir no pote 4. Os primeiros 4 jogos ele faz 3 jogos no Engenhão, no Newton, sei lá como é que ele chama. Ele tem que ganhar esses 3 jogos, que quando ele for nas 2 últimas rodadas visitante, ele já está classificado, ou precisando de pouco ponto. Se ele perder jogo no Rio, ele vai ter que decidir fora, o que o Botafogo não é bom. Repare que o Botafogo tem uma pontuação muito boa no Newton Santos e às vezes fora o time sofre. Nem do Aurora ganhou fora. Então o Botafogo tem que começar a 1000 por hora nesse grupo, para não dançar. Aí o nosso grupo do Flamengo é o grupo E. O grupo do Palmeiras, o Palmeiras que só pega carne fraca, toda Libertadores aí recente, né? Dá sorte no sorteio, essa vez não deu muita sorte não. Porque o Independente Del Valle está aí, sempre disputando, chegando bem colocado, jogo em Quito, é um jogo difícil. O São Lourenço pode não estar bem, mas é o São Lourenço. Tanto que quando eu gravei o clique, eu falei que para mim o pior do terceiro pote era o São Lourenço. Ah, mas o São Lourenço está mal, mas é o São Lourenço. O Palmeiras vai jogar lá na Argentina e é difícil. E tem o Liverpool do Uruguai, que é o campeão uruguaio. Desses times todos aí que estavam nesse pote 4, que era tirando o Botafogo e tal, o Liverpool era o melhorzinho. Ah, tudo bem, eu falei no clique aqui que se o Flamengo pegasse era bom, porque formou o De La Cruz, ia ter os uruguaios lá, é um estádio família, não tem pressão, não tem. Mas o Liverpool tem um bom time. Ah, mas botar medo no Palmeiras? Claro que não. Eu acho que o Palmeiras vai se classificar. Mas não é aquele grupo que o Palmeiras vai fazer 18 pontos como fazia nos outros, porque só tinha cansado no grupo. Aqui não tem cansado, tem times que não, como São Lourenço, não vivem bom momento, mas tem camisa. Não vou entregar jogo para Palmeiras com moleza, não. Tá? Bom, e por fim, tem 2 ainda, perdão. O grupo do Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Jogar no Gigante de Arruíto em Rosário é pressão, é muito difícil, a pressão é muito grande, a torcida dizia que chamava de barra bravas, eu não sei se posso falar esse termo, acho que fica pesado, mas é uma torcida pesada. O Rosário é um time argentino, tem cancha, o Atlético não está bem, demitiu o Filipão, a gente não sabe bem o que vai acontecer no momento.
camisa do Atlético, mas o Peñarol tem camisa, não está bem no futebol uruguaio, mas classificou, tem camisa, vai para o jogo, é pressão, jogo no Uruguai, e tem o Caracas. O Caracas não vai se classificar, mas tem uma viagem dura, fiel da balança, não acho que vai terminar zerado, vai tirar ponto. Então, o Atlético tem que estar muito atento nessa estreia contra o Caracas na Venezuela. Se perder pontos, sim, complica. Eu não acho a moleza, todo mundo acha tudo muito fácil. Eu não acho, não, acho que tem jogo. Tem jogo. E o grupo H, que não tem brasileiros, é o River Plate da Argentina, o Libertad do Paraguai, o Deportivo Táchira, o Nacional. Quem viu o Nacional e Always Red na fase 3, como a gente comentou aqui, o Parque Central é uma pressão incrível. O Nacional não tem um grande time, mas tem um bom técnico. E vai para dentro. Vai para dentro do Táchira. Eu não acho que Táchira e Libertad no Uruguai vão ganhar ponto do Nacional, então o Nacional está na briga. O Libertad é um time de jogadores veteranos, experientes. Eu queria que o Flamengo estivesse no grupo com o Libertad, gravei aqui, porque é um bom time, mas é um time que o Flamengo botando intensidade venceria, mas é um time que toca bem a bola, vai criar problema e o River Plate é o favorito. Mas tem jogo também. Vamos botar o River lá no caldeirão do Parque Central para ver se o River vai ganhar do Nacional de moleza. Não ganha, não. Futebol Paraguai vai fazer a catimba, o Libertad vai jogar na Argentina, vai cai, o Martins Silva vai demorar para bater tiro de meta. É um time veterano, experiente, e o time uruguai é um time catimbeiro. Nós vimos jogar na Bolívia, não teve jogo, caía toda hora, como também não teve os bolivianos caindo no Montevidéu. Então o River não vai encontrar aqueles times inocentes. É um grupo de times cascudos. Times que têm camisa e que têm jogadores experientes, que vão catimbar. Então o River vai ter que ter muita tranquilidade. Tem risco de jogo aí, sair jogador do River expulso, porque os jogadores do outro time vão ficar fazendo cera e vai ter confusão. É um grupo pesado. Nacional e River Plate no Parque Central vai ter jogador expulso, pode ter certeza disso. Então eu acho que o River está nadando de braçada, mas pode se complicar. É que a Libertadores, como classifica 2, dá margem para você ter um tropeço. Mas não acho assim, o grupo, todo mundo está falando, molezinha. Não vejo essa moleza toda não, acho que tem jogo. Eu comentar rapidamente da Sul-Americana, eu queria falar do grupo do Fortaleza. Achei que dos brasileiros, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, o que pegou o pior grupo foi o Fortaleza. Por quê? Vai jogar com Boca, na Sul-Americana só classifica um, o segundo vai para a repescagem, e vai jogar com o Nacional de Potosí, na Bolívia, que é muito difícil chegar em Potosí, tem que ir a Sucre, depois o resto rodoviário, é a pior logística das 64 equipes. Então tem uma viagem pesada para 4.000 metros de altitude em Potosí, contra o Nacional. O Nacional é um time, na minha opinião, fraco hoje, mas em 4.000 metros vai ter jogo, e vai jogar na Bombonera com Boca com uma vaga só. E tem o Sportivo Trinidense, que fez jogo duro com Colo-Colo, na fase 3 da Libertadores, que pode tirar pontos perfeitamente de todos eles jogando no Paraguai. E aí, por exemplo, se alguém perder ponto para ele, se ficar Fortaleza e Boca disputando, quem perder ponto no Paraguai para o Trinidense ou em Potosí, pode não jogar pelo empate no confronto direto. Então o Fortaleza tem viagens difíceis, jogos complicados, num grupo para passar um. Acho que o Fortaleza foi o pior no sorteio aí, foi o que deu mais azar. Vamos ver o que vai acontecer com o time tricolor do PC. Bom, pessoal do Flamengando, era mais isso. Bati esse papo aí com vocês. Acho que eu não quis ficar em cima do muro, mas eu não acho assim, tá tudo muito fácil, como todo mundo está falando, não. Flamengo precisa estrear com vitória, eu acho que estreia. Não fazer igual fez contra o Alcas, quando estava naquela bagunça, saiu perdendo. Mesmo assim, saiu perdendo, se classificou com folga. Mas é jogar sério, fazer os resultados e passar tranquilo por um grupo que não é difícil, mas que tem as suas maldades, tem as suas malícias, o jogo em Bogotá, o time de camisa, tem o Bolívar à altitude, um time de camisa, o Palestino é um time mais raiz, mas que pode querer aprontar uma armadilha de tomar 2 pontos. Então tem que ter tranquilidade. Time dentro do campo, mesmo o Bolívar, que tem um time bom, é muito inferior ao do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer quando a bola rolar a partir de abril. Forte abraço a todos, sigam conosco em Flamengando. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.